Quando falamos de longevidade e aumento da expectativa de vida, uma das primeiras coisas que surge é a respeito da artrose. Dores nas articulações, dificuldades na execução de movimentos e até mesmo a perda de alguns deles. Estes são alguns sinais da artrose, uma doença degenerativa que afeta as cartilagens, tecidos rígidos e flexíveis que protegem os pontos de conexão entre os ossos como joelhos, mãos, coluna e quadril. Com o desgaste do tecido cartilaginoso, o atrito entre os ossos aumenta, provocando dor, inflamações e até mesmo deformações. Muitas vezes, a artrose é associada ou até confundida com artrite, mas apesar dos nomes semelhantes, cada condição possui suas próprias características e diferenças na forma de tratar. Para explicar melhor essas diferenças, como funciona o diagnóstico da artrose, sua incidência e tratamentos, o Dr. Cláudio Lettenberg recebe o ortopedista Dan Oizerovici, médico traumatologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Fique ligado, o check-up já está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lettenberg. Seja bem-vindo, Dr. Dan. Muito obrigado, Dr. Cláudio. Fico honrado de estar aqui hoje com você e poder conversar com você nesse teu programa que é tão brilhante. Dan, o que é a osteoartrose? Veja, você falou muito bem, Cláudio, quando você começou a falar sobre longevidade. Com a longevidade, ou seja, no decorrer do tempo, o que acontece com as articulações e, na verdade, com o corpo inteiro, sofre um processo de desgaste. Quando você fala do desgaste de uma articulação, você vai falar em artrose. Osteoartrose ou osteoartrite são basicamente sinônimos. A articulação no processo de osteoartrose, ela tem um desgaste da cartilagem que reveste o osso. A articulação normalmente são dois ossos que têm movimento. Neste movimento, para que ele se torne mais leve e mais fluido, existe uma cartilagem. Esta cartilagem, com o tempo, pode ou não desgastar. Quando há um desgaste da cartilagem, a gente chama de artrose ou osteoartrose. E por que é chamado de uma doença silenciosa? Porque, na verdade, ela é completamente assintomática. A artrose não tem sintomas. A artrose só vai ter sintomas a partir de um processo de desgaste mais importante, quando o joelho começa a apresentar rigidez, dor, inchaço. Mas nas primeiras fases da artrose, ela é completamente assintomática. Você não sente absolutamente nada. E você falou do joelho, mas existem outras articulações afora o joelho que são comumente afetadas? A osteoartrose ou artrose, ela pega o corpo inteiro. Então você vai ter artrose da coluna, artrose dos ombros, artrose das mãos, os nódulos de Ehlers-Danlos, quando você vê aquelas pessoas que têm as mãos deformadas. Você vai ter artrose dos joelhos, artrose do quadril, do pé, tornozelo, ou seja, todas as articulações do corpo sofrem artrose. Na coluna sofrem artrose. E essa artrose, então, é um processo de desgaste assintomático no início. E depois começa a dar dor, inchaço, incapacidade funcional. E o que é a osteoporose? Veja, essa é uma pergunta muito frequente no consultório. Doutor, eu tenho osteoporose ou eu tenho osteoartrose? A osteoporose, ela também é assintomática, que nem a gente estava falando o que é osteoporose, então é uma perda da mineralização óssea. É um osso que tem menos cálcio, fica mais porótico. Para a gente comparar então com um tijolo, que normalmente ele teria 1 quilo de argila, se ele tiver 800 gramas, vamos dizer que ele está osteopênico. Se ele tiver 600 gramas, vamos falar que ele está osteoporótico. Em consequência, ele vai ter mais facilidade para sofrer uma fratura. A osteoporose não dói, é assintomática e os primeiros sintomas podem ser uma fratura. Mas como é que você faz o diagnóstico antes de ter essa fratura? Veja, em exame de check-up, normalmente em pessoas a partir de uma certa idade, mulheres principalmente, você pede uma densitometria óssea. E a densitometria óssea vai evidenciar se existe uma osteoporose, se existe uma osteopenia ou se existe uma calcificação normal dos ossos. A osteopenia seria o quê? A osteopenia é a primeira fase da osteoporose, é uma pequena perda de cálcio ósseo.
Quando essa perda de cálcio ósseo torna-se mais evidente, vira osteoporose. E como é que você faz o tratamento disso? Fala-se muito sobre cálcio suplementar, vitamina D. O que você faz clinicamente para quem você detecta osteopenia e eventualmente osteoporose sem fratura, evidentemente? Obviamente. Então é assim, quando você detecta essa condição, você geralmente dá vitamina D e cálcio, que são suplementos, e você faz fisioterapia, musculação e principalmente exercícios onde você vai ter impacto, porque com o exercício de impacto, corrida, ginástica rítmica, você vai ter o osso mais se mineralizando e corrigindo então a osteoporose. E você tem condições sistêmicas, doenças que predispõem à perda de cálcio e, consequentemente, à osteoporose? Existem doenças que realmente endócrinas que podem fazer a perda de cálcio do osso e você ter uma osteoporose. Mas a osteoporose e a perda de cálcio é algo natural do envelhecimento, mesmo sem doenças? É algo natural de envelhecimento, mesmo sem doenças. É mais frequente em mulheres do que em homens. É uma coisa que acontece a partir dos 50 anos, 45, 50 anos. Piora com o climatério, piora com a menopausa. A mulher vai perdendo cálcio, o osso vai ficando mais amolecido e os ossos mais frequentemente acometidos são o colo do fêmur, as fraturas de colo do fêmur, tem punho, são as fraturas de Colles, geralmente as fraturas do punho, colo do húmero. No homem, a gente vê a osteoporose de uma maneira clara quando você, jovem, tem 1,80 m e quando você chega aos 60, 70 anos de idade, de 1,80 m, você passou para 1,75 m. Você perdeu 5 centímetros de altura. Isso é em consequência da osteoporose das vértebras que vão se achatando e vão perdendo a sua altura natural. Com isso, o homem diminui de tamanho. Então, seria uma osteoporose que acontece na coluna e uma diminuição de tamanho. Dados preocupantes do Instituto de Métrica e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, revelam que em 2050, aproximadamente 1 bilhão de pessoas sofrerá com artrose. Ao longo do detalhado trabalho, que analisou pessoas em mais de 200 países diferentes, mostra também que 15% da população em todo o mundo, na faixa dos 30 anos de idade, já começou a apresentar os primeiros sintomas da condição. A alta nos números não é um sinal de alerta recente no radar da medicina. Uma outra pesquisa, realizada entre 1990 e 2019, mostra que o número de casos cresceu mais de 113% no período, ultrapassando a casa de 527 milhões de atingidos em todo o mundo. No Brasil, um estudo quantitativo realizado entre 2021 e 2024, com o objetivo de analisar as internações hospitalares em idosos, dando ênfase na distribuição por faixa etária, sexo e custos, destacou a urgência em políticas de saúde pública. De acordo com os resultados, a região Sudeste liderou as internações, representando 55,67% do total, com gastos superiores a 54%. A faixa etária mais afetada foi a de 60 a 69 anos, com internações predominantemente femininas. Nós abrimos o programa falando de longevidade, portanto, aumento de expectativa de vida. E as pessoas não querem ter fraturas, não querem ter osteoartrose. Você recomenda cálcio para os pacientes para que eles usem de forma constante a partir de uma certa idade? Eu acho que o paciente deve ter, na verdade, uma alimentação normal. E através de uma alimentação normal, ele vai ter o aporte de cálcio comendo queijos, leites, absolutamente normal. Ele tem que comer espinafre, essas coisas que trazem já o cálcio na sua composição. Talvez para as mulheres vitamina D é importante, dar os cal com vitamina D, remédio, para fazer uma suplementação. É importante a partir de uma certa idade e normalmente quem faz isso são os reumatologistas ou endocrinologistas ou num check-up médico. A mulher, quando é constatada no check-up que tem uma perda de cálcio, fazer a reposição, tanto reposição hormonal, que é muito importante, como a reposição mineral. Vamos voltar agora para a osteoartrose, deixar um pouquinho a osteoporose de lado. Quais são os sintomas que um paciente apresenta para ter, por exemplo, uma osteoartrose de joelho? A osteoartrose, novamente, ela não
tem sintomas, ou seja, ela é assintomática até um determinado momento de desgaste da articulação. Como acontece a osteoartrose? Podemos dividir basicamente em osteoartrose primária ou osteoartrose secundária. A osteoartrose primária é a osteoartrose do desgaste normal do osso. Existe um desgaste no decorrer do tempo. A cartilagem vai perdendo a sua capacidade de absorver choque, vai afinando, com isso vai chegando num determinado ponto avançado, quando você vai ter osso com osso. Para a gente fazer também um paralelo, seria como se, por exemplo, você tem o pneu de um automóvel. O carro está com a roda alinhada. Se por acaso bater na guia e desalinhar a roda, ele vai gastar a banda de rodagem, ou seja, a borracha, de uma maneira desigual dos dois lados. Você vai ter um desgaste ou medial ou lateral. Na verdade, isto seria então uma artrose, o desgaste da cartilagem. A primária seria o desgaste normal. O pneu dura 30, 40 mil quilômetros e vai chegar num ponto que gastou. Quando você tem a secundária, que seria em consequência ou de uma fratura do osso, onde na sua osteossíntese pode ter ficado algum desvio de eixo, aí a carga que é transmitida para o joelho é transmitida de uma maneira diferente para os compartimentos medial e lateral. Com isso, você vai ter mais desgaste medial ou lateral, dependendo aonde esta carga mais afeta a articulação. Não somente de fraturas. Pode ser, por exemplo, em consequência do entorse de joelho na juventude, com uma lesão ligamentar. Todos sabemos que a lesão ligamentar não é puramente só do ligamento cruzado anterior ou posterior ou ligamentar. Pode machucar a cartilagem, os meniscos ou toda a estrutura do joelho. O joelho é como se fosse uma orquestra. Ele tem vários elementos que trabalham para a sua normalidade. Quando você tem uma lesão de ligamento e você não faz uma reparação precoce, paciente atleta, paciente usa bastante o joelho, vai acontecer um desgaste, vai acontecer microfraturas, microlesões, que no decorrer do tempo vão caracterizar um processo maior de desgaste dessa articulação. Você tem, evidentemente, casos que você tem que operar, mas você tem casos que você pode prever que terá algum tipo de complicação. Como é que você faz o tratamento conservador? Veja, o tratamento conservador da artrose, na verdade, inicialmente detectado o paciente, quando o paciente chega para você, ele já vem numa fase que sente dores. Doutor, estou sentindo dores no joelho, começou a fazer 1 ano, 2 anos, e de repente as dores pioraram. Eu tenho dor para subir escada, descer escada, caminhar um pouco mais, o joelho incha. Aí você vai fazer uma radiografia, e na radiografia você usa algumas posições, onde uma das posições mais importantes é quando você faz uma radiografia em pé, ortostática, onde você vê o pinçamento articular. Porque se você fizer essa radiografia deitado com o paciente, você não vai ver o desgaste que não tem a força da gravidade. Aí você vai notar que o paciente tem alterações articulares que caracterizam a artrose, que são osteofitos, pinçamento articular, vai ter excrescências ósseas, então é uma articulação que aos poucos vai ficando deformada. Agora, nos casos mais graves, a gente tem que fazer cirurgia e aí, no fundo, colocar uma prótese de joelho. Mas para isso o check-up foi, inclusive, entrevistar um paciente do Dr. Dan, William, que vai contar a sua experiência e o que foi o seu pós-operatório e a sua recuperação. Vamos lá? Eu comecei a ter problemas já quando eu jogava bola, quando eu era novo, e virei meio que especialista em cirurgia de joelho. Eu fiz 5 cirurgias de joelho. E depois de um tempo eu parei de jogar bola e com o tempo foi piorando por causa da artrose. Procurei alguns médicos, na época eu fiz uma cirurgia de raspagem de artrose, que não funcionou, acabou ficando pior. Aí depois eu fui pesquisando mais alguns médicos e todos eles foram unânimes de prótese de joelho. E eu tive a feliz... Não sei se foi sorte, ou foi coincidência, ou foi destino, de cruzar com o Dr. Dan, lá no Hospital Albert Einstein. E logo de cara ele topou
resolver, né, para fazer essa cirurgia. E eu estava tendo muita dificuldade para andar. E depois dessa cirurgia que não deu certo, de raspagem da artrose, eu precisei até começar a andar, me locomover com muleta. Eu fui muito bem acolhido por ele e toda a equipe dele, inclusive de secretária até cardiologista, anestesista, muito bem nas 2 cirurgias, fantástico. No primeiro dia que eu fiz o esquerdo, eu operei num dia, no dia seguinte eu já estava com o fisioterapeuta andando no corredor do hospital, já você percebia que a melhora já era grande. Depois de 2 meses do primeiro joelho, meu joelho já estava, vamos dizer, eu acredito que nunca vai ficar 100%, mexeu uma vez, mas já estava assim fantasticamente, maravilhosamente bem o joelho esquerdo. Aí teria que fazer no joelho direito. Aí passou 1 mês e pouco, o Dr. Dan, fizemos o joelho direito. E hoje, a grande boa notícia de tudo isso, que eu não estou usando muleta. Eu consigo andar normalmente. Dores, às vezes sente. Eu tenho feito fisioterapia, são exercícios de mobilidade, então sempre dói um pouquinho, mas nada absurdo. Então eu consigo estar andando hoje como uma pessoa normal. Ainda não dá para correr. A partir do momento que você começa a ter que andar com muleta, você tem dificuldade para tudo. Para tomar banho, para ir no banheiro, sentar e levantar. É tudo muito difícil, né? Foi meses antes da cirurgia. Depois da cirurgia foi melhor. Para mim foi fantástico, né? As pessoas falam, mas será que vai dar certo? Será que não vai? Ó, o Dr. Deli me inspirou muita confiança. E eu também estava muito confiante para fazer essa cirurgia. Então coincidiu a confiança do médico e a minha confiança de fazer. E você não tem medo? Perguntaram, não, eu já passei por 5, 6, 7 cirurgias de joelho. Eu tive um aparato psicológico, moral muito bom das pessoas que estavam ao meu redor, né? Porque não é só o físico, é o psicológico, né? Porque você passa na cabeça, mas será que vai ficar bom? Mas eu senti muita confiança na equipe médica do Dr. Dan, dele, inclusive. Então, para mim, isso foi fantástico. Dan, vamos aproveitar e mostrar aqui que cirurgia é essa na qual você coloca uma prótese. Então, inicialmente, eu gostaria de explicar o que é uma prótese de joelho. Na verdade, uma prótese de joelho é quando você tem um desgaste, então, da superfície articular, osso com osso, e você, através de cortes específicos, você vai adaptar uma prótese que é uma superfície metálica que cobre e é igual ao joelho original. Então é a mesma forma do joelho original, aonde vai se articular com a tíbia, no caso, onde você também faz uma superfície metálica com um componente de plástico ou polietileno, onde vai ter a articulação dos 2 ossos, e essa articulação vai ter um movimento normal e permitir uma volta às funções normais do paciente. E você consegue dizer o limite entre o clínico e o cirúrgico? Inicialmente, sempre, nós começamos com o tratamento conservador, é o mais importante de tudo. O tratamento conservador significa, no início da doença, emagrecimento, que é muito importante, porque o peso vai diretamente em cima da articulação e com isso você vai um desgaste maior da articulação. Além disso, você tem fisioterapia e fortalecimento muscular. O músculo é o que dá sustentação e proteção à articulação. Além disso, você tem medicamentos. Inicialmente você pode dar analgésicos, anti-inflamatórios, pode fazer infiltrações no joelho, pode fazer com uma viscossuplementação, ou seja, introdução de ácido hialurônico. O ácido hialurônico dá uma lubrificação no joelho e melhora a sua função. Você pode dar medicamentos por boca, mas não existem medicamentos comprovadamente que funcionam, como, por exemplo, a condroitina. Não tem uma comprovação científica que funciona. Na verdade, o paciente, às vezes, para se sentir tratado, gosta de tomar essas medicações, mas eu prescrevo porque o paciente se sente tratado, mas não existe uma comprovação científica que funcione. 2 aspectos em relação a isso que eu queria te perguntar. Primeiro, células-tronco, e outra coisa, que é algo que você já faz há algum tempo, que é a cirurgia robótica para isso. Fala as 2 coisas para nós. Então, a célula-tronco no Brasil é proibido, PRP no Brasil é proibido, nós não podemos fazer. Não existe também uma comprovação científica que isso funcione. Então, no nosso hospital no Einstein é proibido, não fazemos. Ácido hialurônico realmente funciona. Eu tenho feito nos pacientes o ácido hialurônico uma vez cada 7, 8 meses.
dá um alívio muito importante. Eu mesmo tinha uma dor no joelho há 1 ano e meio atrás, fiz uma infiltração com ácido hialurônico e, graças a Deus, até hoje não sinto mais nada. Além da fisioterapia, fortalecimento muscular, que eu acho tão importante quanto, ou até mais importante, é o músculo do que, na verdade, as medicações que você toma. E a robótica? No decorrer da história, a gente faz essa prótese de joelho há muitos anos, então eu já peguei várias fases das cirurgias de prótese. Inicialmente, a gente fazia essas cirurgias de prótese utilizando guias. Você fazia a incisão, abria o joelho, expunha, e aí você colocava guias, que através desses guias você conseguia recortar o osso de tal maneira para você colocar a prótese, implantar a prótese. Há alguns anos para cá, pouco tempo, houve uma inovação utilizando-se então a robótica, que vai fazer com que esses cortes realizados no joelho sejam muito mais precisos. Como é que é feito isso? Você faz uma tomografia computadorizada do joelho do paciente. A empresa dos implantes vai fazer os cálculos para que esses cortes que vão ser efetuados vão ser o mais perfeito possível para adaptar da melhor maneira possível o implante. Então os cortes são milimetricamente precisos. Com isso, a prótese fica implantada de uma maneira que vai ter um resultado funcional muito melhor, uma recuperação muito melhor, com menos dor para o paciente. É impressionante como melhorou isso no decorrer do tempo. Ou antigamente, um paciente ficava internado para fazer uma prótese de joelho ao redor de uma semana. Hoje em dia, geralmente, você dá alta no 2º ou 3º dia no máximo. Você opera num dia, esse paciente no mesmo dia senta na poltrona à tarde, no dia seguinte ele começa a andar no quarto e pelo corredor, à tarde ele já começa a subir e descer escadas, e no 3º dia ele tem alta. Faz fisioterapia, anda com muletas e bengala depois, 30 dias depois o paciente está livre. Está livre, leve e solto para a sua vida normal, caminhadas e atividades do dia a dia. Esse paciente em particular, o William, é uma pessoa que tem 65, 66 anos. Há uns 35 anos atrás, ele rompeu o ligamento cruzado anterior dos 2 joelhos. Foi operado e evoluiu muito bem por algum tempo. Realmente, uns 20 anos, 25 anos, passou muito bem. Dos 7, 8 anos para cá, progressivamente os problemas apareceram. Começou a ter dor, inchaço, dificuldade para caminhar. E ultimamente ele ficou preguiçoso, ele tinha dificuldade para ir até a esquina, inventava realmente razões para não sair de casa. Então ele começou a ter uma vida monótona, chata e dolorosa. Dor deitado, dor acamado, dor para levantar da cadeira, dor para caminhar. Nos procurou e a gente indicou fazer o que a gente chama de artroplastia total do joelho, aonde você substitui, conforme eu mostrei aqui, o fêmur e a tíbia. Como eram os 2 joelhos, ele me perguntou: doutor, podemos fazer ao mesmo tempo os 2 joelhos? Eu expliquei a ele, realmente é possível, podemos fazer a cirurgia nos 2 joelhos. Porém, falei para ele, eu prefiro fazer um por vez, porque aí você vai ter uma experiência melhor, você vai recuperar melhor um joelho e você vai ter vontade de fazer o outro. Quando você opera os 2 ao mesmo tempo, talvez o resultado final seja o mesmo, mas é mais doloroso no início, é mais difícil do paciente começar a caminhar, andar, e a evolução é mais lenta. Processo de reabilitação. A reabilitação, o processo de reabilitação. Então eu preferi operar o primeiro joelho mais doloroso, que era o esquerdo. Operamos o esquerdo, o paciente teve uma evolução espetacular e ele ficou muito feliz, porque a perna ficou reta, alinhada. Aí depois de 1 mês e meio, 2, ele falou: doutor, chegou a hora de fazer o outro. E aí aproximadamente com 2 meses e meio operamos o segundo joelho, que foi o direito. Então o joelho esquerdo dele operamos há uns 4, 5 meses e o direito, que foi o último, há uns 2 meses e pouco. E faz fisioterapia, evidentemente. Sempre tem que fazer a fisioterapia, que é fundamental. O que acontece? O paciente, quando tem dor no joelho,
ele acaba tendo o que a gente chama de uma atrofia muscular, uma atrofia de desuso, porque ele acaba não utilizando aquela perna da maneira adequada. Com isso, a musculatura vai atrofiando. Quando você recupera a articulação através da prótese, ele vai ter uma perna fraca. Então ele precisa fortalecer a musculatura. O que eu costumo fazer, às vezes, quando o paciente tem 2, 3 meses para poder fazer a cirurgia, é já colocar numa fisioterapia pré-operatória, onde ele vai fortalecer as pernas. Então, como esses pacientes normalmente têm uma história longa de tratamentos, quando o paciente, por exemplo, faz uma infiltração no joelho, que nem eu falei com o ácido hialurônico, você tem que esperar no mínimo 3 meses para poder fazer a cirurgia da prótese, porque você diminui a incidência de infecção. Então é fundamental esperar 3 meses para poder fazer a cirurgia e faz fisioterapia, fortalece a perna, começa a fazer exercício de equilíbrio, porque com a idade, naturalmente, você já perde equilíbrio, força nos membros inferiores. Com a fisioterapia se recupera e torna o procedimento fisioterápico pós-operatório muito mais fácil. Então o paciente tem uma evolução melhor e mais rápida. Excelente. Mitos e verdades. Apenas os idosos possuem osteoartrose? Não. A osteoartrose pode acontecer em qualquer idade, principalmente nos idosos, pelo decorrer do desgaste da vida. Mas num paciente jovem pode acontecer em consequência de uma fratura, que nem a gente está falando, muda o alinhamento da perna, fraturou com 15, 18, 20 anos, desvio com 35, 40 anos, jovem, tem uma artrose do joelho. Excesso de leite na ingesta previne a osteoporose? Não previne. O que previne a osteoporose, na verdade, são exercícios de impacto, uma vida de atividade física, musculação e uma alimentação adequada. Só o leite não é suficiente. E obesidade é fator de risco? Total. A obesidade é fator de risco para tudo. Então a gente sabe que o paciente obeso tem síndrome metabólica, vai ter dores articulares, vai ter dores no corpo inteiro, porque é mais pesado, tudo funciona de uma maneira, digamos, pior. Então, os joelhos desgastam mais, quadris, tornozelos, a dor é generalizada. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes para o ser humano é realmente manter o peso. Quando a gente fala de deformidade, isso é uma consequência do osso ou do músculo? A deformidade é uma consequência do desgaste ósseo da articulação. Então, da mesma maneira, quando você tem as vértebras que vão achatando e ele diminui de tamanho, quando você tem um desgaste na articulação, esse desgaste, se acontecer por igual dos dois lados, medial e lateral, você não vai ter desvio de eixo. Mas se quando gastar mais do lado de dentro, a perna entra em varo. Então ela vai ter um desgaste, como a gente chama, com as pernas arqueadas. Então o desgaste é na articulação e no desgaste da cartilagem. Dan, muito obrigado por participar. Foi um prazer te receber aqui num tema tão palpitante e importante para nós que falamos aqui do aumento de expectativa de vida. É um tema realmente muito importante porque está acontecendo. A gente espera viver como a minha mãe, 104 anos. E a minha mãe é uma pessoa que foi fortuita, porque eu digo que quem chega aos 100 anos não tem doença, porque para você ter longevidade, você tem que ter saúde. E ela realmente não teve nem artrose e nem doenças básicas. Ela chegou realmente muito bem aos 100 anos de idade. Então a gente tem que rezar a Deus para ter uma boa genética associada a uma boa alimentação, fazer exercícios físicos e ter uma musculatura adequada para manter o esqueleto em ordem. E dormir bem, sem dúvida alguma. Fundamental, sono é fundamental. Esse foi o Dr. Dan Oizorovici. Dr. Dan, que é médico ortopedista do Hospital Israelita Albert Einstein e especialista em joelho. O check-up fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês e falar um pouco a respeito de osteoporose. Semana que vem nós estamos de volta. Para você que tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário ou, eventualmente, alguma sugestão, é só escrever drclaudio@jovempan.com.br. Nos vemos semana que vem. E no check-up de hoje você viu qual a diferença entre osteoporose e osteoartrose, quais medicamentos são recomendados para a reconstrução da massa óssea e quando entrar com estas medicações.
O momento de intervir com cirurgia de acordo com o quadro. Práticas e hábitos do cotidiano como medidas de prevenção. Avanços na medicina que proporcionam melhoras significativas nos casos antes considerados irreversíveis. Checkup Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.